Você paga todo mês por uma coisa que talvez nem use. Mas será que isso significa que você está jogando dinheiro fora? Essa é uma das maiores dúvidas quando o assunto é plano de saúde. Todos os meses, milhares de brasileiros olham para o valor descontado na conta e pensam: será que vale mesmo a pena continuar pagando isso? E a resposta não é tão simples quanto parece. Porque quando falamos de plano de saúde, existe uma diferença enorme entre gastar dinheiro e comprar proteção. Muitas pessoas cancelam o plano porque passam meses sem usar. Até que um dia, precisam de atendimento e percebem que uma decisão tomada para economizar algumas centenas de reais pode custar milhares. Mas do outro lado, também existe uma realidade. Algumas pessoas pagam durante anos por um plano que quase nunca utilizam e poderiam ter organizado melhor esse dinheiro. Então, afinal, qual é a escolha inteligente? É isso que vamos descobrir hoje no A Economia em Ter. Vamos colocar o plano de saúde na ponta do lápis e entender quanto custa ter, quanto custa não ter e quando essa decisão realmente faz sentido. Antes de continuar, já se inscreve no canal, porque aqui a gente pega coisas que fazem parte da sua vida e mostra a economia real por trás delas. Não é sobre propaganda, não é sobre promessa, é sobre descobrir se aquilo que você compra realmente vale o preço que você paga. Agora imagine duas pessoas diferentes. A primeira pessoa paga 600 reais por mês em um plano de saúde. Ela faz poucas consultas, quase nunca vai ao médico e passa anos usando pouco o serviço. A segunda pessoa paga o mesmo valor, mas tem filhos, faz acompanhamento médico, realiza exames e precisa de consultas com frequência. As duas pagam exatamente o mesmo preço, mas a economia para cada uma delas é completamente diferente. Esse é o primeiro ponto que muita gente esquece. O valor de um plano não está apenas no quanto ele custa, está no quanto ele protege você. Vamos fazer uma conta simples. Um plano de 600 dólares por mês custa 7.200 dólares por ano. Em 5 anos, são 36 mil reais. Agora imagine guardar esse mesmo valor durante 5 anos. Parece uma boa ideia. Você poderia criar uma reserva financeira, investir e ter esse dinheiro disponível. Mas existe um detalhe. Essa reserva cresce com o tempo. O problema é que alguns gastos de saúde não esperam você juntar dinheiro suficiente. Um exame caro, uma cirurgia ou um tratamento inesperado podem consumir anos de economia em pouco tempo. E é justamente por isso que muitas pessoas escolhem o plano de saúde. Não porque querem usar todos os meses, mas porque querem evitar que um único evento destrua suas finanças. Agora vamos falar sobre uma coisa que quase ninguém coloca na conta: tranquilidade. Existe um valor invisível em saber que, se algo acontecer, você tem para onde ir. Você não precisa pensar primeiro no dinheiro. Você pensa em resolver o problema. E em momentos de pressão, essa diferença pode ser enorme. Mas calma, isso não significa que todo mundo precisa contratar qualquer plano de saúde, porque existe um erro muito comum: escolher um plano apenas pelo menor preço. E essa é uma armadilha. Um plano barato pode parecer uma economia hoje, mas pode se transformar em um problema quando você mais precisa. Algumas pessoas descobrem tarde demais que o hospital mais próximo não atende pelo plano, que determinado médico não faz parte da rede, ou que aquele procedimento tem regras específicas. Ou seja, pagar menos não significa necessariamente economizar. Economia de verdade é quando você paga menos, sem perder aquilo que realmente importa. Outro ponto importante é a idade. Quando uma pessoa é mais jovem, muitas vezes pensa que plano de saúde não é prioridade. Ela olha para o presente e pensa: eu sou saudável, não preciso disso. E talvez naquele momento realmente não precise. Mas existe um detalhe: quanto mais tempo passa, mais a necessidade aumenta. A vida muda. Pessoas têm filhos, começam a fazer mais exames, surgem consultas de rotina e a frequência médica aumenta. Além disso, os valores podem mudar conforme o passar dos anos. Então, uma decisão que parece pequena hoje pode ter um impacto grande no futuro. Agora vamos comparar com outra situação. Imagine que você decide não ter plano e guardar o dinheiro todo mês. Você consegue criar uma reserva. Ótimo, mas você precisa ser muito disciplinado, porque aquele dinheiro que era para a saúde começa a ser usado para outras coisas: uma viagem, um celular novo, uma reforma, um gasto inesperado. E quando chega o momento em que você precisa, a reserva pode não estar mais lá. Por isso, muitas pessoas acabam preferindo transformar esse valor em uma obrigação mensal.
O plano funciona como uma proteção contra você mesmo, mas agora vem uma parte que muita gente não gosta de ouvir. Plano de saúde também pode ser um gasto mal feito. Existem pessoas pagando planos caros sem necessidade. Por exemplo, uma pessoa que trabalha perto de grandes hospitais tem uma reserva financeira forte, quase nunca usa médico e consegue pagar consultas particulares quando precisa. Talvez para ela, o plano não seja a melhor decisão. Nesse caso, investir o dinheiro pode fazer mais sentido. A pergunta não é: plano de saúde é bom ou ruim? A pergunta correta é: plano de saúde faz sentido para a minha vida? Porque a resposta muda de pessoa para pessoa. Agora vamos falar sobre família. Quando você tem filhos, a conta muda bastante. Uma criança pode precisar de consultas frequentes, acompanhamento, exames e atendimentos inesperados. E cada consulta particular começa a somar. Uma família sem plano pode gastar facilmente milhares de reais em um ano dependendo da situação. Já uma família com plano transforma esses grandes gastos imprevisíveis em uma mensalidade conhecida. Você troca uma surpresa por planejamento. E planejamento é uma das maiores ferramentas de economia. Agora existe outro detalhe: reajustes. Muitas pessoas fazem um plano hoje olhando apenas para o valor atual, mas esquecem de pensar daqui 5 ou 10 anos. Será que esse valor ainda cabe no orçamento? Será que a renda acompanhou esse aumento? Porque uma escolha financeira inteligente precisa funcionar no longo prazo. Não adianta contratar algo que hoje parece barato, mas amanhã vira uma dívida. Então, antes de escolher, faça uma pergunta simples: eu consigo manter isso por anos? Se a resposta for não, talvez seja necessário procurar outra opção. Agora vamos falar sobre uma coisa que ninguém gosta de imaginar: emergências. A maioria das pessoas pensa: isso nunca vai acontecer comigo. E é exatamente assim que muitas pessoas são pegas de surpresa. A vida não avisa quando um problema aparece. E quando ele aparece, a última coisa que alguém quer fazer é começar a procurar dinheiro. Porque saúde não é como comprar um produto. Você não compara preços calmamente quando está preocupado. Você quer resolver. E esse é o verdadeiro valor de um plano. Ele compra acesso, compra tempo, compra uma camada de segurança. Mas também precisamos falar da parte financeira. Um plano de saúde pode custar muito dinheiro ao longo dos anos. Por isso, a escolha precisa ser inteligente. Veja a sua rotina, veja a sua idade, veja a sua família, veja a sua reserva, veja o quanto você realmente usaria. A melhor decisão não é copiar o que outra pessoa faz, é entender sua própria realidade. Porque para algumas pessoas, pagar plano de saúde todos os meses é uma das melhores decisões financeiras possíveis. Para outras, pode ser um gasto que poderia ser melhor organizado. No final, a economia não está em pagar menos. A economia está em evitar pagar 2 vezes. Pagar um plano que você nunca usa pode ser desperdício, mas não ter proteção quando você realmente precisa pode custar muito mais caro. Esse foi mais um vídeo do A Economia em Ter. Aqui você descobre a verdadeira conta por trás das coisas que fazem parte da sua vida. Carro, casa, tecnologia, serviços e tudo aquilo que você pensa em comprar. A gente mostra quanto custa ter e se realmente vale a pena. Se você gostou desse tipo de análise, se inscreve no canal agora porque os próximos vídeos vão mostrar coisas que você provavelmente paga todos os meses sem nunca ter feito a conta certa. E comenta aqui embaixo qual deve ser o próximo tema. A economia em ter um carro. A economia em ter energia solar. A economia em ter uma air fryer. A economia em ter um iPhone. Ou qualquer outra coisa que você quer descobrir se realmente vale a pena. Porque antes de comprar qualquer coisa, você precisa saber o preço real de ter. Esse fica na faixa de 15 minutos com voz IA mais calma. Ao longo do roteiro, ele não fica em formato de texto corrido. Você tem razão. Para IA de voz, o ideal é um bloco único, sem títulos, sem separações, sem listas, sem "agora vamos", parecendo uma narração natural. Vou deixar nesse formato. Você paga todo mês por uma coisa que talvez nem use, mas será que isso significa que você está jogando dinheiro fora? Essa é uma das maiores dúvidas dos brasileiros quando o assunto é plano de saúde. Todo mês, uma parte do seu dinheiro vai embora, e muitas pessoas olham para aquele valor e pensam: será que vale a pena continuar pagando isso? Será que eu estou economizando ou apenas gastando dinheiro sem necessidade?
A resposta não é tão simples quanto parece, porque quando falamos de saúde, existe uma diferença enorme entre gastar dinheiro e comprar proteção. Muitas pessoas cancelam o plano porque passam meses ou até anos sem usar, até que um dia precisam de atendimento e percebem que uma decisão tomada para economizar algumas centenas de reais pode acabar custando milhares. Mas também existe o outro lado, pessoas que pagam durante muito tempo por um plano caro e quase nunca utilizam, quando poderiam ter organizado melhor esse dinheiro. Então, hoje, no A Economia Inteira, nós vamos colocar essa conta na ponta do lápis e descobrir se realmente vale a pena ter um plano de saúde, quando ele pode ser uma decisão inteligente e quando ele pode ser apenas um gasto desnecessário. Antes de continuar, já se inscreve no canal, porque aqui a gente mostra a verdadeira economia por trás das coisas que fazem parte da sua vida. A gente não olha apenas para o preço de compra, a gente descobre quanto custa manter, quanto custa usar e se aquilo realmente vale o seu dinheiro. Agora imagine uma situação. Você está vivendo sua vida normalmente, trabalhando, pagando suas contas, fazendo seus planos, até que um dia surge um problema de saúde inesperado. Você precisa de um médico, talvez alguns exames, talvez um especialista. E é nesse momento que muitas pessoas descobrem uma realidade que nunca tinham calculado. Uma consulta particular pode custar centenas de reais. Alguns exames simples podem passar facilmente de algumas centenas. E dependendo do problema, os valores podem chegar a milhares ou até dezenas de milhares de reais. O grande problema é que saúde é uma despesa diferente das outras. Você consegue esperar uma promoção para comprar uma televisão. Você consegue pesquisar preços antes de trocar de celular. Você consegue adiar a compra de várias coisas. Mas quando envolve saúde, muitas vezes você não escolhe o momento. A necessidade aparece e você precisa resolver. E é exatamente por isso que tantas pessoas escolhem ter um plano de saúde. Não porque querem usar todos os meses, mas porque querem evitar que uma situação inesperada destrua anos de esforço financeiro. Mas será que isso significa que todo mundo deveria ter um plano? Não necessariamente. E essa é a parte que muita gente não entende. Existe uma ideia de que plano de saúde sempre é a melhor escolha, mas a verdade é que depende muito do seu perfil. Para algumas pessoas, ele pode ser uma proteção extremamente importante. Para outras, pode ser um gasto que não faz sentido. Vamos imaginar uma pessoa pagando R$ 500 por mês em um plano de saúde. Em um ano, ela gastaria R$ 6.000. Em 5 anos, seriam R$ 30.000. Agora, pense nesse mesmo dinheiro sendo guardado todos os meses. Em 5 anos, essa pessoa poderia criar uma reserva financeira interessante. Poderia investir. Poderia ter dinheiro disponível para várias situações. Então a pergunta certa não é simplesmente, plano de saúde é caro? A pergunta correta é, esse valor que eu pago compra uma proteção que vale mais do que ele? E essa resposta muda dependendo da pessoa. Uma pessoa jovem, saudável, que quase nunca vai ao médico e não possui uma rotina de exames, pode acabar pagando muito e usando pouco. Nesse caso, talvez ela esteja pagando mais pela segurança do que pelo uso real. Agora, uma pessoa que tem filhos, faz acompanhamento médico, precisa de consultas frequentes ou possui uma rotina maior de cuidados, começa a ter uma conta completamente diferente. Porque cada consulta, exame ou atendimento que ela utiliza reduz o custo real daquele plano. Mas existe um detalhe que quase ninguém pensa quando é mais jovem: a idade. Muitas pessoas olham para a própria vida hoje e pensam, eu estou bem, eu não preciso disso agora. E talvez naquele momento realmente não precise. Mas o tempo passa, a vida muda, as necessidades mudam. Pessoas formam família, começam a fazer mais exames e a frequência de cuidados aumenta. Além disso, os valores dos planos podem subir com o passar dos anos. Então, uma decisão que parece pequena hoje pode ter um impacto enorme no futuro. Muita gente também pensa em uma alternativa. Em vez de pagar plano, vou guardar esse dinheiro todo mês. E essa estratégia pode funcionar para algumas pessoas, mas existe uma diferença importante. Uma reserva financeira leva tempo para crescer. E problemas de saúde não esperam você juntar dinheiro suficiente. Um único evento inesperado pode consumir anos de economia em poucos dias. Ter dinheiro guardado é importante, mas ter acesso rápido a atendimento também pode fazer uma grande diferença. E existe outro ponto que muitas pessoas ignoram: disciplina. Quando você decide guardar dinheiro por conta própria, precisa realmente deixar aquele valor separado.
Só que na prática, muita gente começa guardando e depois usa para outras coisas. Uma viagem aparece, um celular quebra, uma reforma surge, um gasto inesperado acontece. E aquele dinheiro que deveria ser uma proteção desaparece. Por isso, para algumas pessoas, o plano de saúde funciona como uma forma de transformar proteção em uma obrigação mensal. Mas cuidado, porque existe uma armadilha. O plano mais barato nem sempre é o melhor. Muitas pessoas escolhem apenas olhando o valor da mensalidade e esquecem de analisar o que realmente importa. Quais hospitais estão disponíveis? Quais médicos atendem? Qual é a rede próxima da sua casa? Qual é a qualidade do atendimento? Porque pagar barato e descobrir depois que você não consegue usar quando precisa é uma falsa economia. Outra coisa importante são os reajustes. Muitas pessoas contratam um plano pensando apenas no preço de hoje, mas esquecem de pensar daqui a alguns anos. Será que esse valor ainda vai caber no orçamento? Será que sua renda vai acompanhar os aumentos? Porque uma decisão financeira inteligente precisa continuar funcionando no futuro. Não adianta escolher algo que hoje parece barato e amanhã vira um peso enorme. Agora pense em uma família. Quando você tem filhos, a conta muda bastante. Crianças podem precisar de consultas, exames, acompanhamento e atendimentos inesperados. E cada ida ao médico particular começa a somar valores altos. Em uma situação assim, o plano pode transformar vários gastos imprevisíveis em uma despesa fixa que você consegue planejar. E talvez esse seja o maior valor de um plano de saúde: previsibilidade. Você sabe quanto vai sair da sua conta todo mês. Você sabe que existe uma estrutura disponível caso precise. Você troca uma grande incerteza por um custo planejado. Mas isso não significa que o plano é perfeito. Ele também tem seus problemas. Existem pessoas pagando planos caros sem realmente precisar. Uma pessoa que quase nunca usa médico, possui uma boa reserva financeira e consegue pagar consultas quando necessário, talvez tenha outras opções mais interessantes. A melhor escolha não é copiar o que outra pessoa faz. É entender sua própria realidade. Porque duas pessoas podem pagar o mesmo valor e estarem fazendo decisões completamente diferentes. Para uma, aquilo é uma proteção essencial. Para outra, pode ser apenas um gasto mal planejado. O segredo está em analisar sua idade, sua rotina, sua família, sua saúde financeira e o quanto você realmente precisa desse serviço. No final das contas, economia não é simplesmente gastar menos. Economia é evitar pagar duas vezes. Pagar um plano que você nunca usa pode ser desperdício, mas ficar sem proteção em um momento em que você realmente precisa pode custar muito mais caro. Esse foi mais um vídeo do A Economia em Ter. Aqui você descobre a verdadeira conta por trás das coisas que fazem parte da sua vida. A gente mostra quanto custa ter, quanto custa manter e se realmente vale a pena. Se você gosta desse tipo de análise, se inscreve no canal, porque ainda vamos mostrar a economia real de várias coisas que você compra ou pensa em comprar. E comenta aqui embaixo qual deve ser o próximo vídeo. A economia em ter um carro, a economia em ter energia solar, a economia em ter uma air fryer ou qualquer outra coisa que você quer descobrir se realmente vale o seu dinheiro. Porque antes de comprar qualquer coisa, você precisa saber o preço real de ter.